Então nós vamos estudar hoje a primeira metade de Romanos 8. Vamos pegar ali um pouquinho antes do capítulo 7. Então vocês já podem abrir Romanos 7, versículo 18. E nós vamos falar sobre isso, sobre a lei da carne, a lei do espírito, sobre a carne. O que é a carne? Sobre o pecado. O que é o pecado? E o título que eu coloquei para isso, eu coloquei uma luta mortal. É uma luta mortal da carne contra o espírito, todavia com resultado graciosamente já conhecido. Essa luta é constante, permanece até a nossa morte, ou até que o Senhor Jesus nos arrebate. Mas, para aqueles que são de Cristo, o resultado já é certo. E é o ganho. Então, abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, quão gratos somos a Ti, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para Ti. Já vemos te louvando, Senhor, nesse louvor maravilhoso, nesses hinos cantados de dedicação total a Ti, de glória e honra ao Teu santo nome, Pai. E, Senhor, fala os nossos corações, Senhor. Que não seja algo passageiro, Senhor, seja algo que fique, crie raiz, dê frutos espirituais, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a lutar e mortificar, Senhor, as obras da carne, assim como a Tua palavra diz em Romanos 8,13. Realmente é uma guerra, Senhor, é uma guerra constante a todo tempo. Mas nós nos submetemos a Ti, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, ao que o Espírito diz a nós, ao nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, tira toda vaidade, todo orgulho, Senhor. Eu não sou nada, e eu sei que eu não sou nada, mas que o Senhor seja totalmente mostrado como o imensamente valioso que Tu és, Senhor, aqui. Para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Amém. Então, amigos, leamos Romanos 7, a partir do versículo 18. Eu voltei para Romanos 7 para que a gente tenha uma noção um pouco do contexto dessa mensagem do capítulo 8. Mas antes, só para que a gente pegue ali o contexto, geral de Romanos. É uma carta escrita à igreja de Roma, onde Paulo nunca tinha ido colocar os pés lá. Não foi Paulo quem abriu a igreja de Roma. E é uma igreja proeminentemente gentílica, não de judeus. E antes de Paulo ir até Roma, ele manda essa carta para abrir caminho. E o interessante de Romanos é que é a aplicação do Evangelho de Cristo Jesus. Romanos é a aplicação do Evangelho. O interessante é isso, a riqueza. Todo o sistema do Evangelho está aqui dentro. Então a doutrina do pecado está em Romanos, a doutrina do pecado, da condenação e da morte está em Romanos, a doutrina da santificação, antes a doutrina da justificação pela fé em Cristo está em Romanos, a doutrina da santificação está em Romanos, e no final tem a prática dos atos dos cristãos ali no finalzinho de Romanos. Então é muito rico este livro, e é importante que a gente trate sobre ele. Então, Romanos 7, 18. Leiamos. Porque sei que na minha pessoa, isto é,
Isso é Paulo dizendo, tudo bem? Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo, pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Capítulo 8. Vamos até o versículo 16. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é a boa nova do Evangelho. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, acrescento, do homem, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador. Novamente, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador. Para quê? Como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Novamente, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para fazer o que o Espírito deseja. 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Talvez alguns de vocês tenham a tradução que o pendor da carne é a morte, mas o pendor do Espírito é vida e paz. E da mesma forma no 7, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, e nem consegue fazê-lo, nem que queira. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Novamente, versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se. Tem uma partícula condicional aí. Se. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos é Jesus, ou seja, se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou dos mortos é Jesus, que habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, ou seja, Deus Pai que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós.
12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. 13. Porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. Pois se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Novamente, no entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, ou as obras da carne, lá de Gálatas 5, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai, Papai, Pai querido. E 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo 16, ele completa, ele dá o desfecho daquela partícula condicional do versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. O versículo 16 fala que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Eu sei que não vai dar para exaurir tudo que essa metade do capítulo 8 fala, mas há muita coisa boa para a gente reter aqui. Antes de entrar no capítulo 8 especificamente, eu só quero demonstrar uma ilustração a respeito desse corpo que Paulo menciona ali no versículo 24 do capítulo 7. Quem me libertará deste corpo da morte? Alguns interpretam que esse corpo é realmente um corpo morto que a gente carrega em nossas costas. Um corpo pesado que nós temos que lutar para não cambalear e sair do caminho, e não esmorecer e não perder a força, e desistir do alvo, que é Cristo Jesus. Agora eu faço até uma analogia, não sei se eu posso, mas eu faço até uma analogia com a cruz que Cristo pede com que nós carreguemos. Cada um carrega a sua própria cruz, com o alvo da cruz de Cristo, nele, com o alvo nele. Então Paulo clama: quem me libertará desse corpo da morte? O único que pode libertar é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. É a própria lei do Espírito. Por isso que ele dá graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, no começo do versículo 25. Então, eu quero primeiramente traçar aqui o que quer dizer isso mesmo, né? Viver pela carne ou viver pelo Espírito. A carne, aqui demonstrada, no versículo 8, no capítulo 8, não é essa carne física. Apesar do nosso corpo físico sofrer as consequências do pecado, isso é notório, isso é sabido, nós sabemos disso. Mas sim é o caráter moral e ético depravado da natureza caída de cada um de nós. E não somente isso, aqui no computador eu coloquei que fosse apenas isso, mas é o nosso caráter ético e moral inclinado para as coisas da carne. São os nossos desejos inclinados, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, todas essas coisas que não estão pautadas na palavra de Deus e para a glória do nosso Senhor.
Porque nós fomos criados para quê? Nós somos criados única e exclusivamente para a glória de Deus. E não só isso, nós somos criados para a glória de Deus e para a sua alegria. Nós fomos criados para a glória dele e para a sua alegria. Como que nós podemos fornecer esse regozijo ao nosso próprio Deus se nós vivemos em pecado? Se nós nascemos em pecado? Porque eu não sou pecador, primeiramente porque eu pequei. Eu pequei, eu sou o pecador na verdade, por isso eu pequei. Em pecado minha mãe me gerou. Davi fala isso em Salmos. Então é importante que a gente entenda, eu sempre bato nessa tecla, mas é importante que a gente entenda a nossa situação inicial. Quem nós somos somente por nós. Quem nós somos sem Cristo Jesus. Quem nós somos sem a lei do Espírito. Sem a lei de Deus. Só para que a gente entenda isso rapidamente, lá em Romanos 3, versículo 10 a 12. Rapidamente, 10 a 12 e 23 e 24, é isso. Versículo 10, como está escrito: não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos criados para quê? Para a glória de Deus. Todavia todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí vem a boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não é por mérito, é gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É identificado aqui nesse capítulo 8 o processo da santificação. Essa luta travada entre a carne e o Espírito. Se há o Espírito do outro lado nessa luta, é porque há o processo de santificação. É porque estamos sendo santificados para derradeiramente, finalmente, na eternidade, sermos glorificados com nosso Senhor Jesus. Portanto, nós herdamos o pecado de Adão. Nascemos pecadores. Por isso pecamos. Mas é importante a gente prestar atenção em um detalhezinho aqui que há no versículo 3 de Romanos. Tudo bem, eu tenho a natureza pecaminosa, eu sou humano, eu já nasci pecador. Eu fui gerado na barriga da minha mãe, já em pecado. Então como Jesus Cristo, como homem, ele não herdou essa mesma natureza? Aqui no versículo 3 ele fala que, porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, acrescento do homem, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador. A semelhança. Jesus é 100% homem, todavia, ele é 100% divino. Ele não nasceu em pecado. Assim como o primeiro Adão, ele não nasceu em pecado. Há dois Adãos, o primeiro e o segundo. O primeiro não nasceu em pecado, porquanto ele pecou. O segundo Adão, nosso Redentor, Cristo Jesus, ele não nasceu em pecado, e ele permaneceu não pecando até a sua morte. Independente da sua luta e da sua dor, independente da agonia que ele sentia,
independente dele pedir até a Deus: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Esse cálice, nem eu nem você poderíamos beber. Nem eu e você aguentaríamos sequer olhar para esse cálice, porque é a plenitude da ira de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus tomou esse cálice até a última gota, para justificar aqueles que o Pai entregou a Ele. E eu creio que nós estamos aqui para entender isso. E a minha oração é que o Senhor abra a mente de cada um aqui para entender a sua situação. Ainda como homem, nós lutamos. E continuaremos lutando. Se há alguém aqui que, porventura, essa palavra não gerou raiz no seu coração, a minha oração é que o Senhor arrebate você e te atraia, te compele a você, te puxe, assim como um imã. Você não pode resistir. Você não pode resistir. Você apenas aceita. Você apenas aceita. Não é por você, é por Ele. É por Ele. Então, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. Ele entregou o seu Filho como oferta pelo pecado, porque só Ele poderia cumprir. Só Ele poderia pagar o pecado original e o pecado que herdamos. E assim, condenou o pecado na sua própria carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, justificados por Cristo Jesus. Que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito em Cristo é igual à vida, à libertação do cativeiro e da escravidão do pecado. Essa é a lei de Cristo. E a lei do pecado? É a carne subjugada pela natureza pecaminosa do homem, que é igual à morte e escravidão ao pecado. É ter uma mente carnal, voltada para as vontades da natureza carnal. É viver segundo a carne. A mentalidade da carne é morta e inimiga de Deus. Versículo 6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7 e 8. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, à lei do Espírito, à lei de Cristo, e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, não podem agradar a Deus. Esse processo de santificação que nós estamos passando é para que seja construído em nós um caráter semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra. Esse é o objetivo do processo de santificação. É que seja desenvolvido em nós o caráter ético, o caráter moral de Cristo. Isso se completará, como eu já havia falado, na glorificação. No fim dos tempos, quando o nosso Senhor Jesus voltar.
pescando um pouco essa questão do que foi dito no vídeo, nessa guerra contra os nossos próprios desejos, guerra contra os atos carnais. Versículo 13 é muito claro quando ele fala que pelo Espírito nós temos que fazer morrer os atos do corpo. E quais são eles? Vamos lá, Gálatas 5. Gálatas 5, 17, a partir do 17. Amém? Porquanto a carne luta, novamente, é uma luta, travada, guerreada. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A mesma coisa que Paulo está dizendo lá no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Segunda parte B do 17 de Gálatas. Eles se opõem um ao outro, o Espírito e a carne, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são elas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e não termina por aí, e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, ao bálsamo da boa nova do Evangelho, daqueles que estão em Cristo Jesus. Entretanto, 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Eu quero só deixar claro, porque está dentro do contexto dessa palavra, o que vem a ser o pecado então. O que vem a ser o pecado? Claro, é aquela frase que todo mundo já conhece, o pecado é desviar do caminho, ou desviar do alvo. O pecado é não glorificar a Deus pelo qual você foi criado. O pecado é você pensar em si mesmo e não pensar no próximo, e não pensar na glória e na alegria do seu Deus. E a lei em si mesma, ela não é ruim. A lei em si mesma, ela demonstra o caráter de Deus. Só que também a lei mostra que nós somos totalmente incapazes de cumpri-la. E isso deixa claro o que é o pecado. Porque é impossível para nós cumprirmos a lei, portanto estamos em pecado. Nós não conseguimos cumpri-la. A lei é boa. A lei é agradável, a lei é perfeita até. Por isso mesmo, que quando nos convertemos a Deus, quando nos convertemos a Jesus Cristo,
necessário se faz que a gente volte a agir em conformidade à palavra de Deus. Não é legalidade, mas é natural. Anda junto. As obras e a fé. Amar ao próximo, ser fiel à sua esposa, dar a sua vida pelo seu irmão, e amar ao Senhor Jesus e ao nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos. Tudo que sou e tudo que eu tenho é dele. E não é apenas 10% que você tem que devolver a Deus. É tudo, simplesmente tudo. Então, às vezes parece até contraditório certas questões bíblicas, mas na verdade elas se encaixam. Basta você se debruçar e estudar. E é necessário que a gente faça isso. É necessário. E a lei do Espírito faz com que a gente trabalhe nisso em nossas vidas. Faz com que nos ajude, nos auxilia a viver em conformidade à vontade de Deus. A viver em conformidade para glorificá-lo e alegrá-lo. E nos satisfazermos nisso. A grande questão também é essa. Será que nós estamos plenamente satisfeitos no Evangelho do nosso Senhor? Ou estamos vivendo apenas de uma forma legalista? Ou com os nossos esforços, com a minha força, com a minha limitação, tentar me encaixar aqui não vai adiantar. Com o nosso mérito não vai adiantar. Por isso necessário se faz se render totalmente. Se render totalmente a essa palavra. De Gênesis ao Apocalipse. Não é apenas os 4 livros do Evangelho. Não são apenas as cartas de Paulo. Mas tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o que eles fazem? Eles apontam para uma situação apenas. Eles apontam para a cruz de Cristo. Tanto o Antigo Testamento com aquelas situações dificílimas de se entender, e é difícil mesmo, aponta para um só lugar, a cruz de Jesus Cristo. E nós agora olhamos para trás, porque já se cumpriu. O sacrifício que nos traz a paz já foi feito, já foi cumprido. E basta nos entregarmos, e basta reconhecermos, independente do sistema deste mundo, independente de tantas coisas interessantes que o mundo possa nos oferecer. É lógico, nós não temos que viver o Evangelho fora desse mundo, mas dentro dele. Mas nada deve nos dominar, a não ser a rica e perfeita e preciosa e agradável vontade do nosso Senhor e a palavra dele. Eu creio na inerrância, eu creio na infalibilidade da palavra, independente de toda a história, independente dos copistas, independente dos tradutores. Eu creio na soberania de Deus até nisso, de pessoas que são falhas, pessoas que são tão pecadores quanto eu, que escreveram isso aqui, mas o Senhor estava guiando tudo isso. É interessante que a gente estude como isso foi forjado, como foi feito e como chegou no nosso colo. Mas é muito interessante perceber também como ela se cumpre, como essa palavra se cumpre nela mesma, como ela se completa, como ela fecha nela mesma.
E para encerrar, eu quero ler os últimos versículos, de 14 a 16, de Romanos 8. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Apenas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos dele, adotados por ele. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É interessante notar aqui na versão da King James que quando ele fala dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo por aqueles que estão fracos, ele fala o seguinte: gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Ou seja, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É o conceito, né, de gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Nossa oração, nosso clamor, nosso pedido deve ser em conformidade com a vontade de Deus, não em conformidade com a própria vontade do Tiaguinho aqui. Eu queria tanto tal coisa, tanto tal outra coisa. Não recebeis porque não sabeis pedir. Se pedirmos em conformidade com a vontade dele, saberemos o que pedir.